Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. Nós vamos ler estes versos da palavra de Deus e hoje estamos terminando uma série de mensagens da nossa campanha Viver Jesus e estudamos várias culturas do reino que nós aprendemos com a vida de Jesus. E hoje a gente vai terminar com a cultura da proclamação. O que Jesus ensinou a respeito da pregação do Evangelho, e nós vamos estudar isso. Diz assim, Mateus 28, tá? Do versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levante suas mãos assim, sinal de rendição a Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os domingos o seu Antônio preparava a marmita, ia para a cozinha da igreja que ele frequentava, e junto com 2 ou 3 jovens, eles oravam pela comida. Seu Antônio levantava as mãos assim sobre a marmita e ele orava: Deus, nós só vamos comer depois que ganharmos uma pessoa para Jesus. E eles oravam e então saíam. Depois de 1 hora, 2 horas, às vezes 3, voltavam. Eu ouvi o testemunho de um jovem que ia com o seu Antônio nesses evangelismos, e ele hoje é pastor, e ele contando que quando voltavam para comer, o sabor da comida era diferente. Ele disse, tinha um gosto especial, era uma espécie de banquete de vitória. E sabe, hoje eu queria que Deus te desse a graça de sentir esse gosto. O gosto especial que é quando a gente prega o Evangelho para alguém, compartilha a fé com alguém e vê aquela pessoa sendo transformada. Eu creio, você vai participar de um banquete desse. Deus vai te dar esta graça. Você vai sentir esse gosto muitas vezes. Quantos desejam isso? Amém? Agora, eu creio que muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas, porque a gente torna a pregação do Evangelho um programa ou um evento e não uma cultura, um estilo de vida. Eu estava avaliando alguns números. O Instituto Barna Group, que faz pesquisas nas igrejas, ele revelou que 64% dos cristãos afirmam nunca ter levado alguém à fé em Jesus. Mesmo frequentando regularmente os cultos, cantando louvores e lendo a Bíblia, nunca ganharam ninguém para Jesus. Apenas 19% dos entrevistados sentem-se pessoalmente responsáveis por compartilhar a fé. Para a maioria das pessoas, essa missão parece ser exclusiva de pastores, missionários ou líderes públicos. Em 1993, apenas 10% dos cristãos achavam que evangelizar era responsabilidade da igreja local e não deles. 25 anos depois, esse número triplicou. 3 em cada 10 cristãos transferiram essa responsabilidade para a instituição. Entre os millennials, a geração que está crescendo dentro das igrejas, quase metade acredita que é errado compartilhar a fé com alguém de uma crença diferente. Olha só. Eu lembro que alguns anos atrás eu
eu fui para os Estados Unidos dar um treinamento para algumas lideranças. E depois eu era pastor de jovens, fiquei numa igreja ajudando os jovens daquela igreja. E eu lembro que no final de uma reunião, eu perguntei para eles se eles já tinham feito, quantos ali já tinham feito evangelismo na praça, na rua. E quando eu perguntei isso, ninguém levantou a mão. Eles nunca, nenhum jovem da igreja tinha feito evangelismo na rua, público. E aí eu falei, mas por que vocês não fazem? Tem uma praça aqui na frente da igreja. E eu lembro da resposta de uma jovem. Ela disse, isso não dá certo, pastor. Ninguém se converte. Eu falei, mas por que vocês pensam? Não, ela disse assim, as pessoas vão se sentir desrespeitadas se nós falarmos de Deus para elas tiverem uma fé diferente. Eu falei, bom, vamos ver se esse negócio dá certo. Vocês estão dizendo que não funciona, vamos fazer uma experiência. Vamos pegar esse final de semana, eu vou levar vocês na praça e a gente vai evangelizar. E aí eles toparam, nós fizemos uma preparação em oração, e aí montaram na garagem assim da igreja, colocaram café, lanche e tal, e nós saímos na praça, convidávamos as pessoas e pregávamos o evangelho. E foi lindo o que aconteceu, porque muitas pessoas foram à garagem da igreja, muitas entregaram a vida para Jesus. Depois eu voltei nesse lugar e tinha gente lá daquele evangelismo. Sabe, eles não pregavam o evangelho, por isso as pessoas não se convertiam, mas eles acreditavam errado, por isso eu não pregava. E talvez existam pessoas aqui que não entenderam. O evangelismo não é um programa, numa campanha. O evangelismo tem que ser cultura, estilo de vida. Proclamar o evangelho tem que fazer parte da vida de todo o crente. E hoje eu quero te ajudar a entender por que pregar o evangelho, proclamar o reino, tem que fazer parte do teu estilo de vida. Tem que ser algo que você pratica sempre. Quantos desejam aprender sobre isso? Amém? Em primeiro lugar, Jesus, quando ele ensina sobre a pregação, a proclamação do evangelho, ele usa uma linguagem que envolvia uma cultura. É muito interessante porque Jesus, quando ele está ensinando isso aos discípulos, ele vai pegar termos que tinham um significado cultural do Império Romano, tá? E ele vai usar esses termos para que eles pudessem entender o que representava proclamar o reino, pregar o evangelho. O primeiro termo que Jesus usa ao explicar o papel da igreja está lá em Mateus 16. A Bíblia diz assim, versículo 18: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra aqui, igreja, a eclésia, na verdade o seu significado é assembleia. Essa palavra só foi substituída por nome que nós conhecemos igreja hoje, numa tradução que King James fez, e onde ele chamou pela primeira vez igreja, porque ele tinha um interesse político em chamar assim. Então, o nome foi alterado. Mas o que era a assembleia? Dentro do Império Romano, quando eles conquistavam uma nova região, eles estabeleciam uma eclésia, que era uma assembleia com representantes da cultura de Roma, que lá tinham autoridade para julgar as coisas e estabelecer a cultura de Roma naquela região. Jesus, quando fala isso, ele está em Cesareia de Filipe, e se você já foi nesse lugar, lá tem uma caverna incrustada assim na rocha, que era um lugar de adoração ao deus Pan. Era um lugar profundo, uma caverna profunda, e ali aconteciam cultos a esta divindade, onde aconteciam até sacrifícios humanos. O nome Pan deu origem ao nome, por exemplo, Pânico, tá? Era um deus terrível, era a representação do mal, era conhecida como a porta do inferno, tá? Literalmente. E aí Jesus naquele lugar está falando, eu vou estabelecer a eclésia, os meus representantes, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Olha que coisa linda, aleluia.
Aonde o reino de Deus chega, uma cultura nova é estabelecida. Aonde o reino de Deus chega, a bênção do Senhor chega com ele. Sabe, Jesus nos estabeleceu para levarmos a cultura do reino. E quando fazemos isso, as pessoas que estão à nossa volta são transformadas. Realidades perto de nós são mudadas. Eclésia. O segundo termo que Jesus usa, que tem esse aspecto cultural, é a palavra conventus. Não é o convento onde o pessoal vai meditar lá, não. É conventus. Tá? Esse era um termo jurídico. Jesus vai usar esse termo a falar da igreja em Mateus 18. Quando ele diz assim: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que é esse conventos, pastor? Quando o Império Romano começou a crescer muito rápido, julgar as questões legais se tornou um problema. A burocratização para tomar uma decisão era muito grande. E então eles criaram esse convento. O que era? Quando 2 ou 3 cidadãos de Roma se reuniam e tomavam uma decisão, ela tinha um efeito legal. Agora Jesus está pegando esse elemento cultural e está falando: o mesmo acontece no meu reino. Vocês vão para os lugares, vocês vão levar a cultura do reino, e vocês vão julgar e tomar decisões, e eu vou abençoar o que vocês fizerem. Jesus está falando isso. E aí ele usa um terceiro termo, que tinha uma representação na época, o termo apóstolo. Sabe o que era o apóstolo naqueles dias? O apóstolo era o almirante que liderava uma série de embarcações que iam colonizar uma terra conquistada. Então eles iam com os barcos cheios de equipamentos e pessoas capazes para estabelecer Roma longe de Roma. Esse era o apóstolo, o enviado, o que era enviado para estabelecer a cultura local. O líder. Quando a Bíblia nos ensina a respeito da pregação do Evangelho, ela fala sobre uma cultura. Nós estabelecemos a cultura do reino. Vidas são transformadas, mas comunidades, cidades inteiras são transformadas pela graça de Deus. Repita comigo assim: nós discipulamos pessoas, mas batizamos cidades. Mais uma vez, nós discipulamos pessoas, mas batizamos cidades. Quando o Evangelho chega num lugar, bênção chega, riqueza chega, prosperidade chega, justiça chega. Quantos creem nisso? Quando pregamos o Evangelho, abençoamos a nossa cidade. Quando pregamos o Evangelho, transformamos realidades. Quando pregamos o Evangelho, o poder da cruz de Jesus não apenas nos liberta, ela transforma realidades perto de nós. Sabe o que eu creio que vai acontecer? O Brasil vai ser transformado. Não porque uma nova ordem política vai se estabelecer. Eu creio, sabe como nós podemos transformar esse país? Pregando o Evangelho. Quantos creem nisso? Quando pregamos o Evangelho, riqueza vem, bênção vem. Quando pregamos o Evangelho, as pessoas começam a praticar a justiça e o entorno delas é transformado. Eu creio, Deus vai lavar o Brasil com o sangue do Cordeiro. Na cidade de Curitiba, nós vamos pregar o Evangelho, e o reino de Deus vai chegar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. As faculdades vão, sim, serem transformadas pela graça de Deus, as escolas, os presídios, o lugar onde os empresários trabalham, porque quando pregamos o Evangelho, levamos o reino de Deus, e uma onda de transformação começa a acontecer. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir a Jesus?
Quantos amam o seu país aqui? Quantos amam a cidade de Curitiba? Levante as duas mãos. Pregue o evangelho, é o mínimo que você pode fazer. Pregue o evangelho, e esta terra vai ser abençoada por Deus. Pregue o evangelho, pregue o evangelho. Jesus vai nos mostrar que a pregação do evangelho tinha que ser um estilo de vida, não só usando elementos culturais. Jesus também vai explicar isso quando ele fala a respeito da sua autoridade. No versículo 18 a Bíblia diz assim: Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Repete comigo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse isso. E o que eu acho interessante é que logo após de dizer isso, ele deu uma ordem para nós: façam discípulos. Façam discípulos. Eu vi o pastor Hernando Dias Lopes explicando a respeito do que representava a autoridade de Jesus. Ele usou um exemplo de um caminhão. Ele estava explicando a diferença entre poder e autoridade. Um caminhão com toneladas de mantimento desce uma rua. Esse caminhão tem força, tem poder. Mas no final da rua, ele encontra um guarda, que estende as mãos, e com um sinal faz o caminhão parar. Autoridade. Jesus tem autoridade. Ele levanta as mãos, e ele faz os nossos vícios pararem. Ele levanta as mãos, ele muda a ordem do curso das coisas. Ele levanta as mãos e os demônios saem em retirada. Ele tem autoridade. E esse Jesus, que tem autoridade, mandou a igreja dele, os discípulos dele, quando são discípulos de Cristo, preste atenção, ele nos mandou pregar o evangelho. Muitas vezes não vivemos o que Deus tem para as nossas famílias, para os nossos, porque não aprendemos a fazer o que Jesus nos mandou fazer. 93% dos cristãos não têm o hábito de pregar o evangelho continuamente. Quando pregam, é um acidente de percurso. Eu quero que você elimine uma frase, tá? Tem gente que ensina isso, já deve ter ouvido. Pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Já ouviu isso? Pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Tá? Está abolido, isso não está errado. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Então você tem que pregar, você tem que falar. O teu testemunho é o mínimo que você pode dar. Porque se é convertido de verdade, o mínimo que você tem é que ter uma vida bonita. Uma vida comprometida com os valores de Jesus, isso é o mínimo. Agora, pregar o evangelho, Jesus nos mandou fazer. Amém? Agora, tem uma bênção nisso. É uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo que aquele que tem toda a autoridade nos deu uma ordem, ele também nos está ensinando algo. Quando vocês fazem o que eu mandei vocês fazerem, eu empresto a minha autoridade para vocês. Quando pregamos o evangelho, temos o privilégio de ver a autoridade de Deus operar através das nossas vidas. Quem quer ter experiências do poder de Deus? Pregue o evangelho, faça discípulos. Porque quando pregamos, a autoridade de Jesus, ela é estabelecida em nossas vidas. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu era adolescente assim, e foi a minha primeira experiência de expulsar um demônio. Eu estava num culto e um amigo me chamou, falou: Michel, nós tínhamos uma amiga que ela tinha vindo aqui na reunião e tinha ficado possessa. Falou: vem cá para a gente orar. E eu entrei na sala e nós fomos orar com aquela jovem e foi um desastre. Foi um desastre. Primeiro porque na hora que ela começou a falar palavrão, gritar com todo mundo queria sair correndo. Foi um desastre. E eu lembro que eu comecei a orar com aquela jovem, e nós ficamos ali horas orando, e nada acontecia. Aquela moça caiu no chão que nem morta, e não acontecia nada. E eu lembro que entrou um jovem ali na sala,
Hoje ele é pastor na Alemanha. E ele entrou na sala e eu estava orando por aquela moça. E ele falou: Michel, pode parar, você está fazendo tudo errado. Falou bem assim. Eu falei: mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado. Aí ele falou para mim: a autoridade não é tua, a autoridade é de Jesus. Por isso sai. Deixa eu te explicar, você não precisa insistir, a autoridade é dele. E ele olhou para mim: qual que é o nome da menina? Eu falei o nome da moça. Ele falou: agora, fulana de tal, na autoridade do nome de Jesus, você está liberta. Foi impressionante. No mesmo instante, aquela moça levantou com um semblante transformado. Sabe, aquele dia eu aprendi uma lição profunda. Quando eu prego o evangelho, quando eu estou em missão, a autoridade de Jesus me foi delegada, emprestada. Tem pessoas que pregam o evangelho com medo. Tem gente que pede desculpa para falar de Jesus. Você está entregando uma bênção para alguém e vai pedir desculpa. Quando você pregar o evangelho, faça com autoridade, porque Jesus lhe deu autoridade para fazê-lo. Alguns meses depois, eu lembro que fui convidado para falar num colégio. Eu não sei quem já tentou pregar num colégio aqui, onde a maioria não confessa Jesus. Eu lembro que era no ginásio e aquilo estava uma bagunça, ninguém parava quieto. O professor tentou amenizar a situação para me passar a palavra, mas não adiantou nada. Mas eu lembrei do meu amigo: a autoridade não é minha, é de Jesus. E quando eu peguei o microfone, eu falei sobre o poder das trevas. E eu falei um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu comecei a ministrar. Enquanto eu pregava, algo aconteceu, a autoridade de Jesus me foi emprestada, porque houve um silêncio no ginásio. Os meninos prestavam atenção, e eu comecei a pregar o evangelho cheio de paixão. Eu tinha autoridade de Jesus. Quando terminei e fiz o apelo, uma fila de jovens começou a vir à frente. Meninas confessando que tinham sido abusadas sexualmente. Jovens confessando que estavam viciados em drogas e entregando coisas para mim. Foi algo tão tremendo que aconteceu naquela escola, que o professor deixou a aula começar mais tarde, para eu atender os meninos que tinham vindo à frente. Ei, preste atenção. Você vai pregar o evangelho e a autoridade de Jesus, ela foi emprestada para você. Enquanto estamos em missão, assim quando os discípulos entravam de casa em casa e voltaram dizendo: até os demônios, as trevas saíram em retirada. Preste atenção, você vai pregar na autoridade do nome de Jesus, e os sinais do reino vão se manifestar. Porque o Deus que você prega vai autorizar as tuas palavras. Quantos creem nisso? Pode aplaudir a Jesus. Mas Jesus nos ensina que a pregação do evangelho, a proclamação do evangelho, ela deveria ser uma cultura, um estilo de vida, quando ele fala a respeito do ritmo da missão. E é interessante porque nesse texto, a única palavra, o único verbo no imperativo é o fazer discípulos. Todos os outros verbos ali estão no gerúndio. O correto não seria ide, mas indo, batizando, ensinando. O que Jesus está querendo nos mostrar? Enquanto estamos no caminho, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos almoçando, enquanto estamos fazendo compras, enquanto estamos comendo, em todos os caminhos, enquanto estamos sim levando a vida, é neste momento que devemos pregar o evangelho, no caminho, andando, fazendo. Pregar o evangelho tem que fazer parte de quem você é, porque aonde você chega, a mensagem do evangelho chega contigo. É isso que Jesus estava ensinando, indo no caminho. Sabe, esses dias eu estava saindo aqui da igreja e já era tarde. Eu prego nos 2 e depois prego no culto das 5. Terminou o almoço aqui, estava voltando 3 horas da tarde.
E eu estou passando no caminho. Tem um senhor com uma foto assim de Jesus. E ele está pedindo dinheiro na rua. E eu passei, o Espírito Santo me incomodou, ajuda ele, e explica quem é o Jesus da foto para ele, que ele não sabe. E eu fiquei incomodado, e eu falei, não, são 3 e pouco, eu tenho que ir para cá, já tenho que voltar. E aí não parei. Deixa eu te explicar uma coisa, quando você não obedece imediatamente, você arranja um problema para você. Só vai dar mais trabalho. Porque daí quando passou uma quadra que eu tinha descido, o Espírito Santo falou, você conhece a minha voz, você vai me desobedecer? Eu parei o carro imediatamente. Só que aí eu tive que andar mais para alcançar onde o homem estava. Sabe, no caminho, eu falei de Jesus para aquele homem. No caminho, na rua, onde passamos, Deus vai te dar experiências assim. No caminho, no Uber, no trabalho, no almoço com um amigo. É nesses ambientes que nós pregamos o Evangelho. Esses dias eu estava viajando, entrei dentro de um Uber. Atrás do carro tinha uma Bíblia assim no bolsão do carro. E eu notei que era uma estratégia do senhor ali, porque ele ele dava tiro para todo lado. Tinha livros para todas as opções de crença. E tinha também penduricalhos, tinha tudo no carro, tinha umas plantas, era uma coisa interessante aquele carro. Era um sincretismo sincretismo ambulante, literalmente. E eu lembro que eu vi a Bíblia no bolsão, e eu puxei a Bíblia no bolsão e falei, essa aqui é para ler? Ele falou, lógico, pode ler. Falei, posso ler um texto para o senhor? Qual que é o nome do senhor? Seu Edson. Falei, seu Edson, posso ler aqui? Pode. E eu abri a Bíblia em Isaías 40, e li para ele, o Senhor faz forte o cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eu disse, eu notei no seu semblante, o Senhor está cansado. Mas existe um Deus que nos fortalece quando estamos cansados. Talvez a sua família não acredite em você, talvez você não saiba o que é isso, mas eu quero te explicar o que é a força de Deus. E aí comecei a falar da força do Espírito que mudou a minha vida. Foi algo tão forte dentro do carro, que em determinado momento o seu Edson parou o carro. E eu falei, o senhor quer entregar a vida para Jesus? Ele disse, eu quero essa força de Deus, eu quero o Espírito Santo. E então paramos o carro, ele orou comigo e entregou a vida para Jesus. Eu falei para o seu Edson, hoje à noite eu vou estar lá no culto pregando, passei o endereço para ele. Quando eu chego no culto, vem lá o irmão da igreja e falou, o seu Edson disse que você convidou ele. Falei, manda ele sentar lá na frente, que é meu convidado especial. O seu Edson participou do culto. Liguei para o pastor esses dias, ele está frequentando lá, porque no caminho, eu preguei o Evangelho para alguém. Preste atenção, pregar o Evangelho tem que ser um estilo de vida para você. Você vai entrar no elevador e vai pregar o Evangelho. Você vai comer com as pessoas e vai contar teus testemunhos. Eles vão perguntar, o que é esse pontinho vermelho? Você vai falar, é o sangue de Jesus que transformou a minha vida. E vai contar como Ele transformou a tua história. É simples. Mas quando pregamos, o poder de Deus se manifesta. Quantos querem fazer para a pregação do Evangelho uma cultura? Amém? Última lição, vou terminar. Jesus vai terminar a grande comissão dizendo assim, e eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Quando pregamos o Evangelho, a presença de Jesus é revelada. Enquanto estamos pregando, de alguma maneira especial, que eu não sei explicar, Jesus é revelado de forma especial. Não existe nada, absolutamente nada, que revela Cristo de maneira tão plena quanto a pregação do Evangelho. Quantos querem sentir a presença de Jesus? Levante as mãos. Pregue o Evangelho, Ele vai se revelar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Hoje pessoas vão ser salvas aqui, porque Deus está trabalhando neste lugar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Essa semana que passou, o Pigato me
encontrou no final do culto e falou: Michel, vai ter um culto lá em Guaratuba, na sexta, feriado. E os pastores da cidade vão fazer, está tendo um movimento nas praias do Brasil. O povo está indo assim, eles fazem um púlpito em forma de cruz. E convoca o povo para ver o sol nascer na praia, buscando a Deus. Está acontecendo em várias praias. E vai acontecer lá em Guaratuba, e os pastores convidaram você queriam que você pregasse. E aí eu falei, eu vou, Pigato, combinado. Estava com a agenda enrolada, mas dei um jeito. Aí quando terminei tudo, quinta-feira, saímos daqui, cheguei lá, mais de meia-noite em Guaratuba, vim com meu filho, né? Aí nós tínhamos que acordar, eu fui dormir, era 1 e pouco, porque até arrumar as coisas no hotel, tudo, para acordar 4 e pouco, o culto começava às 5 da manhã, o negócio é fenomenal. E aí eu vim com o Beni, só eu e o Beni no carro. E aí eu aproveitei o trajeto para contar para o meu filho. Falei: filho, o papai ama fazer isso aqui. É por isso que eu estou indo de madrugada. Eu amo fazer isso aqui. Quando o papai era mais novo, eu pegava o carro, às vezes saía do sábado à noite, viajava a noite inteira para chegar no interior do Paraná e pregar lá numa igrejinha de manhã. E voltava, porque eu amo pregar o evangelho. Quando a gente prega o evangelho, Jesus se revela, a gente tem experiência do poder de Deus. Comecei a falar com o Ben, e aí a gente começou colocou um louvor, e viemos cantando, chegamos cantando lá em Guaratuba. Mas enquanto nós cantávamos, nos preparando para fazer ali aquela obra missionária, Jesus se revelou para mim dentro do carro com meu filho. A presença dele. Chegamos lá, eu fui pregar, era mais 7 da manhã. Sol nasceu, eu falando do travesseiro de Deus, da tempestade, preguei um sermão, falei: só vai ter crente 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, o povo na praia. E um monte de gente levantou a mão, aceitando Jesus. Uma senhora veio e falou: pastor, orava por mim, eu tenho visto do cigarro. Outro veio, um monte de gente, eu orei. Eu voltei feliz para casa. Porque quando pregamos o evangelho, a presença de Jesus se revela e o nosso coração se enche de alegria e gratidão. Sabe o que eu queria hoje? Que você sentisse o gosto que eu sinto. Que você tivesse prazer em fazer isso. Compartilhar essa mensagem poderosa. E eu creio, vidas vão ser salvas. Não porque você é eloquente, fala bem. Não. Porque o poder de Jesus, a autoridade dele te foi emprestada para fazer isso. E quando a gente obedece, os sinais dele se manifestam entre nós. Hoje eu queria orar por você que veio aqui. E queria pedir, se você quer, sim, pedir ao Senhor que derrame graça, unção, sobre a sua vida, para transformar a pregação no evangelho numa cultura. Não vai passar uma semana sem você pregar o evangelho para alguém. Você vai ver, Deus vai mandar um mosquitinho picar. Vou orar aqui, Deus vai mandar um mosquitinho picar você assim. E você vai sentir alegria, prazer em compartilhar essa mensagem com outros.